Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para retomar as nossas aulas de escola bíblica. Eu espero que em breve possamos, nos reunir na igreja, mas enquanto isso não passa, nós vamos estar nos reunindo aqui nessa aula para aprender mais da palavra de Deus. E antes da gente começar, eu gostaria de dar uma dica para você. Eu gosto de estudar, a Bíblia. Tendo a Bíblia, óbvio, comigo, estou com ela aqui e gosto de ter também canetão, eu gosto porque para marcar uma caneta e eu sugiro que você tenha um papel, uma agenda aí com você, Eu gosto muito de marcar a minha Bíblia, de escrever, de grifar, então que você tenha, essa prática, se você desejar, de fazer isso, de marcar sua Bíblia, porque quando a gente marca, depois a gente passa e a gente lembra, o que a gente viu, o que a gente sentiu, o que a palavra falou com a gente, o que Deus nos revelou naquele momento, e é muito bom isso, Nessa aula de hoje a gente vai fazer um apanhado geral, do que a gente já tinha visto antes na nossa escola bíblica, e eu queria lembrar, o porquê que a gente estuda a Bíblia. Por que a gente precisa ler a Bíblia? Por que a gente precisa ler a palavra de Deus? Enfim, é a palavra de Deus, A gente precisa ler por causa disso. Mas a Bíblia é bem específica. Ela diz que, deve habitar ricamente em nós a palavra de Deus. É a palavra que nos liberta, a gente sabe disso, A palavra que nos consola. Mas eu gosto muito de um versículo também que está em João, capítulo 14, versículo 26, que fala, Jesus fala, o Espírito, ele vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho dito, O Espírito, ele é aquele que nos ensina, mas ele também é aquele que nos faz lembrar do que Jesus nos disse. E a gente só é capaz de lembrar de algo quando a gente já ouviu falar, quando a gente já leu, quando a gente já aprendeu aquilo. Então, essa é a importância, Nós precisamos dar ali a matéria-prima para que o Espírito Santo ele possa estar, nos ensinando, ele possa estar nos fazendo lembrar no nosso dia a dia, Isso é muito importante. Então, que a gente possa ler a palavra, porque, no nosso relacionamento diário com o Espírito é através da palavra que ele vai falar com a gente, nos fazendo lembrar o que a palavra diz, que ele vai falar com a gente, que nós vamos crescer, que nós vamos nos desenvolver, nos fortalecer no Senhor, Então, vamos recapitular, A gente vê que Deus criou, vamos por tópicos, e eu quero que você faça aí como fala? Quando a gente vai marcando, colocando setinha, sabe? Pra gente ir acompanhando certinho. Então, Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim, E Adão e Eva têm quantos filhos? 3, Primeiro eles têm Abel e Caim, e depois tem 7. Eles tiveram outros filhos, mas enfim, a gente vai se atentar a esses 3 aqui. Não é que eles tiveram só 3, Mas a gente vai se atentar a esses 3 porque são os mais, assim, que a Bíblia, ela destaca, E a gente vê que Caim matou Abel, E depois que Caim matou Abel, eles tiveram 7, De 7 veio que outra pessoa da Bíblia muito conhecida? Noé. Então anota aí embaixo. Adão e Eva, aí de Adão e Eva, Abel, Caim e 7. E de 7 você vai criar uma flechinha para Noé, Noé, ele teve quantos filhos? 3 filhos, Quem foram esses filhos? Foram Sem, Cã e Jafé. Esses filhos tiveram descendentes, A gente vai ver lá que, por exemplo, de Cã veio tudo quanto é gente que não prestava. Veio os cananitas, veio toda a galerinha do mal ali que Deus destruiu, inclusive os cananitas, Os cananeus que foram o povo que habitava ali, na terra de Canaã, onde Israel se apossou, Veio de Cã, que infelizmente atraiu para sua vida uma maldição por expor o seu pai, a nudez de seu pai, e infelizmente a gente vê que todos os seus filhos também herdaram, isso, tiveram uma vida bem triste. Então a gente vê que Noé teve Sem, Cã e Jafé, E de Sem veio quem? Terá, Então a gente tem mais uma linha ali, que foi o pai de Abraão. E Terá teve quantos filhos? 3. Terá teve 3 filhos. Quem foram os filhos dele?
Arã, Naor e Abrão, né, que se tornou Abraão, né? Então Terá teve esses 3 filhos. Nós vemos que eles moravam ali em Ur dos Caldeus, né? Nós vimos que eles moravam em Ur dos Caldeus, onde um dos filhos de Terá morreu, que foi Arã. Arã morreu ali, né? E Arã tinha um filho chamado Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Sobrinho de Abrão. Então, faz uma flechinha aí, né, de Terá, você vai colocar Naor, você vai colocar Abrão e você vai colocar Arã. De Arã, o filho dele era Ló, anota aí que Arã morreu em Ur dos Caldeus, né? E após a morte, Terá pega Abraão e Sara e Ló e parte em direção a Canaã. Só que ele para no meio do caminho, lembra? Ele morava lá em Ur dos Caldeus, então anota aí Ur dos Caldeus. Ele parte em direção a Canaã, porém para em Arã. E aí ele para ali em Arã, ali ele vive, ali ele morre com 205 anos. Abraão continua a jornada, né? E ele vai e se estabelece ali em Canaã, e a Bíblia vai dizer que ele foi para o Egito, foi para diversos lugares, enfim, né? Mas ele se estabeleceu ali na terra de Canaã, e Abraão, né? Ele se casa com Sara, ele já era casado, né? Com Sara, e ele tem também ali uma relação com Agar, né? E depois da morte de Sara, com Quetura. Então você pode fazer a anotação: Abraão, Sara, que era esposa, Agar, que era escrava, Quetura, que foi esposa após a morte de Sara, né? Com Agar ele teve Ismael, que deu origem ao povo ismaelita, né? Com Sara ele teve o filho Isaac, que era o filho da promessa e que deu continuidade à linhagem de Abraão, né? E com Quetura, Abraão teve diversos outros filhos que depois, né, antes de sua morte, ele despede aqueles filhos com vários presentes para diversos lugares. Ele deixa somente Isaac ali em Canaã, porque era somente Isaac que herdaria, né? Que seria o herdeiro da promessa. Então a gente fez essa anotação. Aí anota que Sara morreu com 127 anos. É a única mulher, lembrando na Bíblia, né? Que a Bíblia menciona quantos anos ela viveu, né? E que ela era meia-irmã de Abraão. Anota que Quetura, enfim, a gente já anotou que Quetura tinha muitos filhos. Isaac, né? A Bíblia diz que após a morte de Sara, Isaac se casou com Rebeca para se consolar, né, pela morte da mãe. E Isaac se casou com 40 anos esperando, né? Então ele se casou com 40 anos com Rebeca, e Rebeca era filha de Betuel, neta de Naor, que era irmão de Abraão. Então ela seria tipo uma sobrinha neta, eu acho, de Abraão, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, alguém manda aí nos grupos da igreja qual é o parentesco entre Rebeca e Abraão. E Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que mais pra frente a gente vai ver que ele fez parte da vida de Jacó, muito ativamente, né? Então, essa foi a nossa recapitulação, lembrando o significado dos nomes, que Abrão significa pai elevado, e Abraão, depois que Deus muda o nome dele, né, significa pai de multidões. E Sarai e Sara significam princesa, né, o mesmo significado, e que Isaac significa riso, amém? Deu para anotar, deu para lembrar o que a gente estudou, né? Eu espero que tenha edificado você, que tenha ajudado a lembrar, que tenha te ajudado a se posicionar nas escrituras, no sentido de saber ali o que aconteceu, o que veio de quem veio de quem, né? E eu espero que de alguma forma tenha te abençoado. E nas próximas semanas nós vamos estar juntos aqui. E eu gostaria de deixar um desafio, né, diante de tudo que a gente estudou aqui hoje. Eu gostaria que você postasse na sua rede social ou então lá no grupo da igreja o que mais você gostou de ter revisto ou descoberto, aprendido nessa aula. Então marca lá, né, no seu Instagram, no seu Facebook, a página da igreja, pode ser no seu story, na aula de escola bíblica eu aprendi tal coisa, eu lembrei de tal coisa, gostei de tal coisa, ou no grupo, né, da igreja, a gente tem vários grupos da igreja, manda lá no grupo da igreja, olha, a aula da escola bíblica eu aprendi isso, vai ser muito legal ter
esse parecer, né? Esse feedback de cada um, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Fiquem com Deus e eu estou com saudade de todos. Beijo!